Podcast da Central Paraense, 4º episódio dessa nossa primeira temporada e sempre falando de pessoas que têm uma mensagem muito importante, positiva para a gente. E hoje eu quero conversar com uma pessoa que é muito tímida. Ele disse que é muito tímido, né? Mas eu sinceramente não acredito, porque ele trabalha com o público desde que ele se conhece como gente, né? Bom, vou logo apresentar, porque eu acho que grande parte das pessoas já o conhece, das redes sociais também. É o Digo Silva. Oi, Digo! Aplausos para o Digo! É que aqui não tem aplauso, mas lá na edição tem aplauso. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse momento, né? E agradeço também por essa iniciativa. A gente precisa ouvir mais essas mensagens de superação, de vitória, principalmente num momento como esse em que a esperança vai definhando, né? É muito bom saber que ainda existem pessoas boas que têm enfrentado e que têm encontrado em Deus, né, o alívio para essa temporada que vai passar, e a gente precisa sobreviver, né? É verdade. Ser sobrevivente desse momento. É verdade. Todo dia a gente acorda com uma notícia ruim, tá? Às vezes vai dormir com uma notícia ruim se a gente ficar focado nos noticiários, né? Agora, se a sua mente ela estiver focada, procurando bons exemplos, vai encontrar exemplos maravilhosos que vão te fortalecer, vão te edificar, e o Digo é uma dessas pessoas. Agora, Digo, você é mesmo tímido ou é conversa para boi dormir isso aí? Sou tímido. É? Eu acho que lá na hora de gravar os vídeos para as redes sociais eu tô sozinho, né? Mas se tiver uma pessoa, eu travo. Já começa a gaguejar. A gente tava aqui, eu falei, não, grava primeiro com a Michelle. Aí ficava ali, pra ela ir primeiro para conseguir gravar. Já entendi agora. Era uma técnica dele para poder ficar sozinho com a gente. Mas olha, eu quero falar para você que essa coisa de timidez, eu também sou tímido, muito tímido. E eu não sei se é igual contigo, mas quando eu comecei a fazer rádio, televisão, eu inventava um personagem. Não é o Mauro, é o personagem tal, né? Que é a maneira que a gente tem para poder sair daquele estado de timidez e poder interpretar um personagem. Bom, por falar em personagem, quem é Digo Silva? Quem é o personagem? Eu digo personagem não na ficção, personagem real, Digo Silva. Eu acho que o Digo Silva é uma pessoa que está se construindo, né? Se reconstruindo, porque a gente passa por muitas coisas na vida da gente que colocam em xeque, né, a nossa visão de nós mesmos. Principalmente eu creio que nós, assim, que crescemos dentro da igreja, a gente que já tem mais de 30, né? Que já passou Você tem mais de 30? Eu não tenho mais de 30. Eu tenho mais de 40. E a gente passou por essa transição de uma coisa mais tradicional. Agora eu vejo para uma área mais radical, às vezes até extremista. Verdade. E às vezes a gente corre o risco de se perder aí nesse caminho. Mas o mais importante é que esse Digo hoje aprendeu que o meu relacionamento com Deus, ele é independente da minha religião, da minha igreja, da minha denominação. O meu relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. Claro que tudo é importante, você tem que congregar, você tem que ter o relacionamento sadio né, tem que estar debaixo de uma liderança, mas o mais importante é você se encontrar no seu relacionamento pessoal com Deus. Porque a própria Bíblia fala muito a respeito disso, que tem coisas que Deus, ele vai falar pra gente no secreto. Vai ser só com a gente, na nossa intimidade. E às vezes a gente, por passar por esse ativismo da vida religiosa, a gente entra no piloto automático e a gente às vezes se perde desse íntimo, desse mais próximo do Pai, de Deus. E eu acho que hoje eu digo isso. Eu acho que eu estou me construindo e buscando estar mais próximo de Deus e conhecer a vontade dele mesmo. Muito bom ouvir isso, Digo. Sabe, de você estar tendo esse relacionamento direto com Deus, né?
E é assim que a gente tem que ser no dia a dia, né? Isso que a gente tem que buscar, relacionamento. Deus não quer que nós estejamos abraçados com as regras, mas sim com Ele, né? Vivendo essa intimidade. Por falar em intimidade, me conta um pouco da sua família, do que o Digo vive hoje, desse clima familiar, e o quanto isso tem sido importante para ti. Olha, vou resumir aqui bastante coisa, porque é um assunto muito, muito importante para mim, a questão da família. Eu sou de Goiás, meus pais biológicos são de Goiás. A minha mãe, ela estava tendo um caso, meu pai já era casado. Quando ela engravidou de mim, ele queria que ela abortasse. Eu nasci, ela veio para o Pará e ela conheceu a minha que foi minha madrinha, ainda na Igreja Católica. E a minha madrinha se apegou, pediu que eu ficasse aqui com ela, que ela me criasse, né? E minha mãe voltou para o Goiás. Só que esse processo, ele deixou muitas feridas assim, no meu coração, porque você vai crescendo e por mais que você receba todo o amor do mundo, você sempre vai perguntar, por que comigo? Mesmo que você seja tratado até melhor que os filhos biológicos, mas qualquer coisinha que acontece, você diz, não, é porque eu não sou filho. E isso gerou durante uma fase muito da adolescência e da juventude, muita rebeldia no meu coração. Principalmente pela questão paterna. Eu acho que o pai, ele exerce uma influência muito grande, né, na formação do caráter, da personalidade do filho. E por eu não ter um bom relacionamento com meu pai biológico, apesar de eu ter um bom relacionamento com meu pai adotivo, aquilo foi me deixando assim muito sequelado, né, cheio de feridas. E com a minha mãe biológica não, eu já tive um bom relacionamento com ela. E então eu coloquei na minha cabeça que eu não queria ter família, que eu não ia casar, que eu não ia ter filhos, porque eu não queria repetir a minha história, sabe? Eu não me achava uma pessoa idônea para criar filhos, nesse sentido, né? Se tornou um trauma, né? Se tornou um trauma. E quando a minha mãe teve câncer, e eu tive que ir cuidar dela, a minha mãe biológica. Isso. Meus irmãos todos moravam fora, né? Trabalhando, e eu tive que ir ter esse momento com a minha mãe. E foi um momento em que Deus ele começou um processo de cura muito grande na minha vida. Porque foram detalhes assim tão pequenos, tipo, eu que dava medicamento para ela, eu que penteava o cabelo dela, eu que dava comida para ela, às vezes eu tinha que dar banho nela. E Deus foi ministrando no meu coração que tudo que ela não fez por mim, Ele estava me dando a oportunidade de fazer por ela. Porque às vezes a gente quer receber amor, né? Mas na realidade a gente aprende a amar dando amor. Verdade. E foi isso que Deus começou a ministrar ali no meu coração. E ela veio a falecer, né? Eu estava lá com ela quando ela veio a falecer. Só estava eu e eu tive que ir lá no necrotério para reconhecer o corpo. Então até essa parte foi muito impactante para mim. Foi aí que eu descobri, porque por causa do sentimento, do momento, eu tive um pico de glicose e eu passei muito mal. E aí fiz os exames e os médicos diagnosticaram, né, que eu tinha o diabetes tipo 1, mellitus, insulino dependente, né? Com quantos anos? Quando eu descobri, eu tinha 15. Pai amado. Aí eu já tinha passado muito tempo com ela descompensada sem saber. Uhum. Por isso que eu também tenho um outro problema, que é a neuropatia, né? Que é um problema nos nervos causado por isso. Mas bem, voltando para a família. E foi aí que Deus começou a restaurar na minha vida essa questão da família. Porque aí você passa pela adolescência, você constrói uma identidade errada, você tem problemas sentimentais, emocionais, problemas com a área sexual, que vai deturpando toda a imagem que você tem de você mesmo. E aí Deus começa a pegar ali um prumo e Ele vai te consertando. Foi quando eu conheci a Verônica, eu não continuava, estava na igreja, sempre me doei muito para a igreja, porque eu pensava assim, já que eu não vou casar, vou virar um eunuco aqui, vou me dedicar só para a igreja, né? Isso aqui em Tucuruí. Isso aqui em Tucuruí. Mas aí ficava naquele processo de tô na igreja, tô no mundo. Tô na igreja, tô no mundo, né? Porque como tinham coisas mal resolvidas, aquela decisão de servir só a igreja não era de Deus. Era tipo assim, era
aquele Diego ferido que queria aquilo, se isolar, e eu nunca ia conseguir. E quando eu conheci a Verônica, eu estava num culto, eu vi ela entrando com o Alexandre, porque ela já tinha um filho, né? E eu pensei até que ela era a babá dele. E aí eu olhei pra ela, eu tava com o meu amigo do lado, o Dieguinho, eu falei assim, eu vou casar com essa menina, bem aí. Assim, de bate-pronto. De bate-pronto, eu olhei pra ela e falei, vou casar com essa menina. Isso que é fé. E foi um processo difícil, porque foi muito fora que eu levei, sabe? E eu mandava carta, eu mandava chocolate, eu mandava flor, eu mandava tudo. E ela dizia que não, que ela era apaixonada por outro. Quando foi um dia, ela me chamou pra lanchar, né? Paga um lanche pra mim? Aí eu, tá bom, vou lá. Aí ela falou, olha, as coisas mudaram, eu também tô sentindo, tal. Com 1 ano a gente noivou, casou, e a gente teve a Ana Laura. Ana Laura é outro milagre, porque os médicos disseram que por causa das medicações que eu tomo, eu não ia poder ter filho, né? E ela foi realmente assim, foi um milagre, porque a gente tentou mais filhos e nunca veio, né? Então Deus restaurou essa questão da visão da família no meu coração, através dessa coisa de dar amor, de casar com alguém que já tinha um filho, e amar o Alexandre como meu filho também. Foi um processo de cura muito grande, porque me arremeteu lá a eu não ter tido um pai, tal como ele não tinha um contato com o pai biológico dele. Ou seja, em tudo na minha vida, nas coisas boas ou ruins, eu sempre vi Deus me ensinando alguma coisa e falando alguma coisa comigo. E isso foi muito importante para essa minha formação de família. E hoje eu estou muito feliz, muito realizado. Graças a Deus. Amém. Olha, é superação mesmo. Eu falei aqui no começo do programa que são sempre exemplos de superação. De tudo que o Digo falou aí, tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi a insistência dele. Foi. A insistência dele. Mas é isso. Quando a gente quer algo e Deus senta no nosso coração, não são os obstáculos que vão fazer com que a gente desista, né? Na verdade, os obstáculos só deixam ainda mais a gente motivado, né? A gente quer chegar até o final daquele propósito. Agora, Digo, você já está com a família, né? Você está... É a Laura, né? Ana Laura. Ana Laura, já está com a Ana Laura, com a sua esposa, né? Deus está te abençoando, você é uma pessoa muito bem sucedida aqui no ramo das cerimônias de casamento, de aniversário. Tem uma vida também muito, muito movimentada nas redes sociais, né? Mas aí Deus te colocou no coração um desejo de algo mais. Que algo mais foi esse que você ficou gerando e agora você está cumprindo isso? Olha, desde os meus 7 anos de idade, ninguém me levou na igreja. Ninguém nunca me convidou para ir na igreja. Um dia eu estava em casa, eu tinha 7 anos. E eu nem entendia o que era Deus, quem era Deus. E eu estava no banheiro e eu queria saber qual era a utilidade da minha vida. E eu ouvi no meu coração quando Deus falou, você nasceu para me adorar. E eu vi que tinham muitas criancinhas que todo domingo passavam, né? Isso é a importância da escola dominical. E um dia eu me arrumei e segui essas crianças. E eu fui para a igreja, cheguei lá. Eu acho que eu aceitei Jesus umas 300 vezes. Toda vez que o pastor perguntava, eu levantava a mão e ia lá na frente. E eu comecei a cantar, né, no coralzinho da pastora Maristé. E outra coisa que foi muito pessoal, né, uma coisa que Deus teve comigo foi que eu comecei a compor. Eu não entendia, mas toda situação que eu vivia gerava uma música, né? E eu escrevia, e eu tenho, acho que quase umas 500 músicas, as que eu consegui manter guardadas, né? Conservadas. E no meio disso, eu cantei música secular, eu recebi convites em Goiânia, eu trabalhei em estúdio, eu recebi convite de fazer turnê, fazendo back para essas bandas duplas sertanejas e tal. Mas sempre no meu coração eu sabia que Deus tinha um propósito especial, sabe? Não de fama, não de sucesso, não é isso que eu estou buscando, não. E no início do ano Deus virou para mim e falou, é agora. Eu quero que você compartilhe
o que você tem vivido comigo. E a primeira canção que a gente gravou também, que é Meu Pai, né? Ela fala exatamente sobre isso, sobre a questão de que não existe outra cura a não ser o amor de Deus. A gente pode buscar em tudo. Às vezes a gente se engana, buscando até na fé. A gente acha que vai ter fé suficiente, mas na realidade a dependência total de Deus é que é a nossa cura. Quando você entende que nem um artifício humano, nem uma palavra humana, nem um ritual humano, olha, eu fiz encontro com Deus, eu fiz cura interior, eu fiz tudo, isso tudo é muito bom, te ajuda muito, mas nada disso vai ter nenhum efeito se você não entender que o que vai curar você, que o que vai transformar a sua vida é o amor que você recebe diretamente da cruz, que você recebe de Deus, do coração do Pai. E isso fortalece a tua identidade como filho, e a partir do momento que você entende que Deus é o teu Pai, sabe, eu acho isso muito lindo, porque de todas as religiões que existem, o cristianismo é a única religião que tem essa visão de Deus como Pai. A gente não se relaciona apenas como um Deus, né? Porque quando a gente fala Deus, a gente imagina assim, uma pessoa autoritária, cheia de regras. Inalcançável. Isso, inalcançável, e que só quer receber, né? Quer adoração, quer veneração, e é o contrário. Nosso Deus, ele é tão paradoxo, né? Que ao invés de querer receber, ele decidiu se dar. Ele mandou Jesus, morreu, né? O único Deus que se deu em morte, em cruz, pelos seus servos, pelos seus filhos. E isso é muito maravilhoso. E eu acho que essa compreensão, quando ela é alcançada, né? A gente falou um pouco a respeito da depressão aqui nos bastidores. Quando a gente começa a entender isso, de onde emana a cura, de onde vem o alívio. E a Bíblia diz que em arrepender e sossegar, em nos aquietar, é que está a nossa salvação. Em entender que Deus, Ele trabalha por nós quando nós descansamos nele, porque Ele é Pai. E foi isso que Deus pediu que eu compartilhasse com as pessoas. Nós vivemos um tempo de muita intolerância, dos dois extremos, do secular e do cristão. Sem perceber, ao invés da gente pregar um Jesus que está em busca de pessoas para salvar, a gente acaba pregando um Jesus que parece que está procurando as pessoas para mandar para o inferno. E não é isso. Esse não é o Evangelho. O Evangelho, ele é boas novas, ele é salvação. Não é para os perfeitos, não é para os sãos, é para os doentes. E quando eu me isento de levar esse amor para quem está doente, eu sou um servo inútil, porque eu não estou fazendo nada. Ficou confortável os nossos encontros dentro dos templos, são centrais, são bancos confortáveis, tanto que Deus sacudiu a terra, né? Ele tirou a gente de dentro do templo com essa pandemia. Deus está sacudindo a igreja, eu acredito nisso, sabe? Assim, rebuliçando mesmo, que nem diz os maranhenses, rebuliçando. Para isso, porque a gente está perdendo tempo, e a mensagem que nós precisamos pregar é que Jesus Cristo, ele é o único caminho que leva a Deus. E que esse preço, ele já foi pago na cruz do Calvário. Jesus já salvou você que está assistindo esse vídeo. Jesus, ele já perdoou os seus pecados, você que está assistindo esse vídeo. Você só precisa tomar posse disso. E é muito simples, porque a Bíblia diz que eu só preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único caminho que leva ao Pai. Então, eu acho que a mensagem ela é muito simples, Mauro. E foi isso que Deus me pediu. Fala o que é simples para aquilo que é intolerável, para aquilo que é rejeitável, para aquilo que não está sendo visto. Eu posso até... As pessoas dizem assim às vezes para mim que eu tenho uma visão apaixonada, mas realmente é apaixonada porque foi Deus que colocou no meu coração. E as músicas, tudo que eu tenho escrito, os vídeos que eu tenho gravado, eu tenho buscado levar essa mensagem para todos, pro rico, pro pobre, pro negro, pro branco, pra prostituta, pro drogatino, pro homossexual.
Jesus ama você, do jeito que você tá. E o processo daquilo que tem que ser transformado em você, não sou eu, nem o pastor, nem ninguém. Vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Então, não deixa que a intolerância e o preconceito te impeça de conhecer a Deus. Foi isso que Deus falou no meu coração, Mauro. Que nós, os homens, os religiosos, estávamos impedindo as pessoas de chegarem... Sabe aquele monte de segurança que fica antes da celebridade? A gente estava fazendo esse papel, quando na realidade a gente tem que ser facilitador. A cura vem do Pai, a transformação vem do Pai. Nós somos aqueles que facilitam esse caminho. Eu falo muito, né? Eu digo que eu sou tímido, mas depois que eu começo a falar, tem que mandar parar. Maravilhoso, maravilhoso, Diego. Eu acho que desse nosso bate-papo aqui, muitas sementes estão sendo jogadas aí, vão germinar. Amém. Eu tenho certeza disso. Agora, me fala desse novo clipe. Eu tive, evidentemente, quando esse podcast for ao ar, ele já vai ter lançado esse clipe, né, tanto no Instagram quanto no seu canal no YouTube, né? Mas nesse momento agora eu já tive acesso aos bastidores, ao como ele ficou pronto e ficou lindo. Agora, independente da imagem, da produção, me fala do teor, da composição. Amém. Essa música, ela nasceu há 9 anos atrás. Eu estava em casa de madrugada, estava numa das minhas crises de depressão. E eu estava chorando muito e eu não sei, para vocês terem noção de como Deus é bom, eu não sei nem fazer um dó no violão. Mas nesse dia eu falei, Deus, eu quero fazer algo diferente para ti hoje. E eu peguei um violão velho que eu tinha em casa. A música é assim, os músicos bons entendedores vão ver que ela é só ré e lá. Só isso a música. O estúdio lá que criou o restante dos arranjos. E eu só bati o ré e o lá. E essa música, ela foi escrita no texto, eu não vou dizer o capítulo para eu não pecar errando, mas foi no livro de Êxodo, que fala a respeito do escravo judeu, né? Quando ele completava 7 anos de servidão, ele tinha direito de ser liberto. Mas se ele, por vontade própria, decidisse que ele amava o seu Senhor e ele queria continuar servindo, ele ia ser levado a um lugar público, na presença, né, de testemunhas, e a orelha dele ia ser furada com uma sovela, para que todo mundo que olhasse para ele entendesse, não, ele continua servindo por escolha própria. E eu tive que explicar inúmeras vezes essa música, porque no refrão dela fala: vem, fura minha orelha, sou cativo desse amor, que é uma alusão, né? Quando você conhece a Jesus. Antigamente, quando existiam os escravos, quando você é escravo de alguém, né, e outro alguém te compra, você passa a ser escravo daquele outro alguém. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado e fomos comprados por Jesus, então nós passamos a ser escravos de Jesus através da graça, né? E é exatamente isso, quando você passa a servir a Jesus por escolha própria. Não é por medo, não é porque eu estou com medo de ir para o inferno, não é porque eu quero ser aceito ou reconhecido. Não, eu decido por vontade própria que eu quero amar e servir a esse Deus maravilhoso que me amou primeiro e que me atraiu com esse amor. Então é uma escolha, não é uma obrigação, né? Essa alusão fala a respeito disso. Não, você está livre agora. Então, você pode ir embora, mas eu não quero, Jesus, eu não quero. Muita gente pergunta, por que você não vai para festa, não fuma, não bebe? Por que crente não pode fazer isso? Crente pode fazer tudo isso, mas a gente não faz, porque a gente fez uma escolha por amor. Jesus não nos obrigou a abrir mão disso. Nós decidimos abrir mão disso por Jesus. E Ele, como um Deus perfeito, Ele nos completa de forma absoluta. E é disso que essa música fala, né? Um pouquinho. E até se emociona, né? Falando sobre... Porque, afinal de contas, o Diego, ele compõe daquilo que ele vive, né? Daquilo que você vive. E isso transforma a música
ela vira uma espécie de filho, né? É o filho. Gente, ó, o Central Paraense Podcast traz pessoas assim como eu digo, que tem algo para contar para a gente e um exemplo de superação. Está realizando aquilo que ele planejou, aquilo que Deus colocou no seu coração, lançando o seu segundo single, seu segundo clipe. Muitos outros virão por aí. Amém. Tem convidada especial, que é a Aressa, né? Isso. Aí no terceiro já tem outros convidados, né? E muita coisa boa vai vir por aí. A gente vai deixar aqui o canal do Digo, vai também deixar aqui o Instagram dele. Eu sei que você já segue ele de montão, até eu já sigo também, tá? Mas eu gostaria de terminar aqui esse nosso bate-papo, porque o Digo já falou muita coisa boa, muita coisa legal aqui. Mas eu gostaria que ele terminasse aqui falando um pouco da sua superação da depressão. Por que eu estou te pedindo isso, Digo? Porque muita gente ainda tem essa doença, depressão, como algo fictício, algo que parece que não existe, que não é tão sério assim, que é mais frescura. E infelizmente as pessoas que são acometidas por esse mal descobrem o gosto amargo dessa realidade, que é a depressão. E algumas conseguem conviver, sair, transitar, e outras não conseguem. E você, inclusive, tem um problema até um pouco mais sério, que é a borderline. Isso. Né? Fala pra gente, aqui nesse encerramento, como você tem conseguido superar isso e como o Evangelho te fez mais forte para poder vencer isso. Amém. Eu vou me deixar bem vulnerável nessa última fala, porque eu acredito que esse quadro ele vai alcançar muitas pessoas. Eu acredito que Deus colocou isso no teu coração também, que vai alcançar muitas pessoas. E eu sempre tive muita mágoa no meu coração. E eu acho que isso ele aumentou, potencializou, né, a questão da doença. Porque você sabe que a falta de perdão e que a mágoa, ela até adoece, né? E nessa transição, por causa da borderline, né, que é essa mudança de humor, você tá muito bem agora, parece que nunca aconteceu nada na sua vida e 30 segundos depois você cai em depressão e sente o desejo suicida. Eu senti vontade de matar inúmeras vezes. E eu quero falar para um público específico agora. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para um público específico, que é um público que tem coisas mal resolvidas no coração e que sufocam isso por medo de gritar ou de pedir ajuda, ou por medo de como você vai ser visto ou aceito, né? Mauro, nesse processo de luta com a depressão, muitas vezes na minha vida, eu me permiti ser dependente emocional de outras pessoas. Isso me levou a me prostituir com pessoas mais velhas. Isso me levou a me relacionar com homens, com mulheres, né? Porque na realidade eu estava buscando algo que eu achava que eu ia encontrar em alguém. Eu ia encontrar essa resposta no amor, ou numa questão sexual, ou nesse sentido. E isso sempre foi me lançando em um abismo muito profundo. Muito profundo. E a gente é muito preconceituoso, principalmente quando se diz respeito a questões da sexualidade. Quando eu acho que, na realidade, a gente precisa exercer um papel tão importante nisso, que é abrir os braços e fazer com que as pessoas elas sejam aceitas. Porque quando uma pessoa se envolve com uma dependência sexual, ou assim, se envolve sexualmente de uma forma não muito bem vista pela sociedade, isso gera na pessoa um bloqueio muito grande para tudo que contraria. Para tudo que contraria. E eu conheço muitas pessoas que por causa disso tiraram a vida, né, porque estavam depressivas por conta de não conseguir se encontrar,
não conseguir se aceitar porque não se aceita. Quem disser que se aceita é mentira, porque não se aceita. Você caminha como se você estivesse com um vazio imenso dentro do seu coração. O tempo todo você está procurando algo para preencher aquilo e você não preenche. Mas a vergonha e o medo da não aceitação, ela te empurra mais para o abismo. E foi exatamente aí nesse processo de cura que eu falo muito, que gerou essa música primeira que eu gravei. Foi quando um dia Deus olhou para mim e falou assim: meu filho, o que você está procurando você vai encontrar em mim. A mudança que você precisa você vai encontrar em mim. Não crie expectativa, porque quando a gente cria expectativa, a gente também se frustra, né? A gente se frustra com o pastor, a gente se frustra com o pai, com a mãe, com qualquer figura de autoridade. Mas com Deus a gente não se frustra, porque Deus ele nos aceita como nós somos e ele nos transforma naquilo que ele quer que nós sejamos. E foi aí que, quando eu passei a entender essa dependência de Deus, foi que eu comecei a lidar com esse sentimento de depressão de uma forma melhor. Não sou hipócrita, eu ainda tomo medicação, eu ainda tenho acompanhamento médico, porque isso é muito importante. Mas aquela angústia na alma de me sentir infeliz, de me sentir perdido, eu já não tenho mais no meu coração. Amém. Né? Porque para nós que somos cristãos, eu estou dizendo para nós que somos cristãos, a gente sabe que junto com a tristeza, a gente culmina para o pecado, e o pecado ele nos encaminha para a morte também. Então por isso que é muito precioso a gente ter o coração aberto para ser ajudado e para deixar que Deus nos convença daquilo que é bom e que não é bom para a gente. Digo Silva, acompanhe o trabalho do Digo lá no Instagram, também no seu canal no YouTube, vai ter muita coisa bacana por lá. Digo, muito obrigado, obrigado pela sua gentileza de ter vindo, ter aguardado a gente gravar, porque nós estamos aqui na primeira temporada do Podcast Central Paraense, e evidentemente que a gente teve que fazer uma força-tarefa aqui para poder gravar várias pessoas ao mesmo tempo. E o Digo ficou por último. Digo, mas muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, amém, querido. Amém. Continue com a Central Paraense. Tem mais assuntos, tem mais exemplos de vida fantástico para você. Até a próxima.